Como tudo nasceu. Histórias ilustradas sobre como as coisas nasceram. Agora vamos ver a história que irá passar. Você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas e difíceis da humanidade. Desde os tempos bíblicos até hoje, homens e mulheres buscam respostas para a dor, a injustiça e as tragédias que marcam a vida. Afinal, se Deus é bom e poderoso, por que permite que coisas ruins aconteçam? Essa questão não é apenas teológica, mas também profundamente humana, pois toca diretamente nossa experiência de vida. A origem dessa pergunta remonta a milênios. No livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, encontramos um homem justo que perde tudo: família, saúde, riqueza. Jó não entende por que sofre tanto, e seus amigos tentam explicar. Uns dizem que ele deve ter pecado, outros sugerem que é um castigo divino. Mas a grande lição do livro não é uma resposta definitiva, e sim a reflexão de que o sofrimento não pode ser explicado de forma simples. O texto mostra que o sofrimento faz parte de um mistério maior, que muitas vezes escapa à nossa compreensão. Esse dilema atravessou toda a história da humanidade. Filósofos gregos, rabinos judeus, padres da igreja e pensadores modernos tentaram encontrar soluções. Alguns acreditam que o sofrimento é resultado do livre-arbítrio. Deus deu liberdade ao homem e com ela veio a possibilidade do mal. Outros veem o sofrimento como consequência da queda no Éden, um reflexo do afastamento humano de Deus. Já outras tradições espirituais entendem a dor como parte do processo de crescimento e aprendizado. Mas será que existe apenas uma explicação? Ou será que o sofrimento pode ter múltiplos sentidos dependendo de como o enfrentamos? Uma curiosidade é que muitas culturas antigas viam o sofrimento como um caminho para a purificação. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que a dor moldava o caráter, tornando o homem mais forte. Na tradição cristã, há a ideia de que Cristo também sofreu na cruz, mostrando que até mesmo Deus experimentou a dor humana. Esse detalhe é fascinante. O próprio Deus não ficou distante do sofrimento, mas entrou nele, compartilhando a condição humana. Outro ponto interessante é que em muitas religiões o sofrimento não é visto apenas como punição, mas como uma oportunidade de transformação. Em várias passagens bíblicas, a dor é associada à esperança de algo maior. Paulo, o apóstolo, escreveu que o sofrimento presente não se compara à glória que há de vir. Essa perspectiva não elimina a dor, mas oferece uma visão de futuro que dá sentido a ela. E ainda há quem veja no sofrimento uma forma de aproximação com o próximo. Quantas vezes não é na dor que aprendemos a ser mais empáticos, mais solidários? Tragédias coletivas, como desastres naturais ou guerras, costumam despertar gestos de compaixão e ajuda mútua. Isso não significa que o sofrimento seja bom em si, mas que ele pode gerar frutos inesperados. Um exemplo histórico curioso é o de Código S. Lewis, famoso escritor cristão. Ele mesmo perdeu a esposa para uma doença terrível e, em meio ao luto, escreveu O Problema do Sofrimento e depois Uma Dor Observada. Em seus livros, ele reconhece que nenhuma resposta intelectual elimina a dor, mas afirma que ela pode se tornar um megafone de Deus, chamando nossa atenção para o que realmente importa. Mas, se olharmos por outro ângulo,
o sofrimento também levanta uma crítica. Muitos se afastam da fé justamente por não aceitarem a dor. Se Deus existe, por que permite uma criança inocente morrer de fome? Por que permite doenças e injustiças? Perguntam. Esse é um dos maiores desafios à fé. Conciliar a bondade de Deus com a realidade do mal. Aqui entra uma reflexão poderosa. E se o sofrimento não fosse prova da ausência de Deus, mas da liberdade que Ele nos deu? Pense nisso. Sem liberdade, seríamos apenas marionetes. A dor, nesse sentido, seria um subproduto da liberdade humana, menos liberdade de escolhas, de caminhos, de consequências. Talvez Deus permita o sofrimento porque não deseja um mundo de robôs, mas de pessoas livres, capazes de amar de verdade. Outra curiosidade que vale destacar é que, na teologia judaica, existe a ideia de tikkun olam, ou consertar o mundo. Isso significa que, mesmo diante do sofrimento, os homens são chamados a agir, a transformar a realidade. O sofrimento, portanto, não é apenas uma questão de suportar, mas de responder ativamente com justiça e bondade. Também é interessante observar como o sofrimento pode mudar nossa visão sobre a vida. Muitos testemunhos de pessoas que passaram por dores profundas revelam que, apesar da tristeza, descobriram novos sentidos, novas forças que jamais imaginariam ter. Há quem diga: se não fosse pela dor, eu não teria me tornado quem sou hoje. Isso mostra que, mesmo indesejado, o sofrimento pode nos moldar de maneiras inesperadas. Mas não podemos ser ingênuos. O sofrimento continua sendo um mistério. Por mais que encontremos explicações parciais, sempre haverá perguntas sem resposta. Por que uns sofrem mais que outros? Por que tragédias atingem inocentes? Por que doenças incuráveis existem? Ninguém tem todas as respostas. No entanto, talvez a maior lição seja que, em meio ao sofrimento, não estamos sozinhos. A fé ensina que Deus caminha conosco, mesmo nas horas mais escuras. O Salmo 23, por exemplo, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa promessa não elimina a dor, mas dá coragem para enfrentá-la. Outra dimensão interessante é como o sofrimento alimenta o anseio por justiça. Ele nos faz desejar um mundo melhor, onde não haja mais lágrimas nem dor. Essa esperança aparece em várias tradições religiosas, que falam de uma vida futura sem sofrimento. Para os cristãos, esse é o sonho do céu. Para outras culturas, é a ideia de equilíbrio final. O sofrimento, paradoxalmente, nos faz ansiar pelo fim do próprio sofrimento. Afinal, por que Deus permite o sofrimento? A resposta pode nunca ser definitiva, talvez porque o sofrimento faça parte da liberdade humana. Talvez porque ele seja um mistério que aponta para algo maior. Talvez porque na dor aprendemos lições impossíveis de aprender de outro modo. Ou quem sabe, porque o sofrimento nos lembra que este mundo não é o fim, mas apenas uma etapa de uma jornada maior. E agora eu te pergunto: será que o sofrimento é apenas um enigma cruel? Ou pode ser também um convite para enxergarmos a vida de uma forma mais profunda? Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.